Pressão, risco, tensão, medo. A temporada 2020 começou há apenas 15 dias, mas o Corinthians já sente um enorme peso nas costas. A derrota por 1-0 no Paraguai, gol de Morel aos 7 de bola rolando, obriga o time do técnico Thiago Nunes na partida de volta quarta que vem em Itaquera a vencer, e por pelo menos 2 gols de diferença. 1-0, decisão nos pênaltis. E na busca pelo resultado, há também o temor pelo chamado gol qualificado, critério de desempate nessa pré-Libertadores. Assim, se os paraguaios voltarem a balançar as redes em São Paulo, aí o alvinegro terá que marcar 3 vezes. Ou seja, apesar dos 72% de posse de bola e de algumas boas oportunidades criadas, diante da pouca intensidade e da forte marcação adversária, a situação se complicou e muito. Se nós formos pensar proporcionalmente na quantidade de volume de jogo que tivemos, né, com as chances criadas, né, foi ruim. Mas ao mesmo tempo a gente teve um controle do jogo muito grande. Na nossa contabilidade nós tivemos 6 chances de gol. E aí passa por uma questão de aproveitamento. Mas ao mesmo tempo, né, como eu tenho repetido, é um jogo de 180 minutos, começou hoje e ele vai terminar em São Paulo na próxima semana. Então, com todo o respeito, né, que temos ao adversário, temos que buscar fazer, né, todo o esforço possível para reverter a situação na próxima quarta-feira. Bom, o que de certa forma alivia a pressão é o retrospecto nos jogos realizados na Arena esse ano. Foram apenas 2, mas ambos terminaram com vitória e boa diferença de gols. 4-1 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto na estreia do Paulistão e, mais recentemente, os 2-0 no clássico frente ao Santos no último domingo. Em contrapartida, fora de casa, o desempenho é fraco, sem contar a vitória contra o New York City e tampouco a derrota para o Atlético Nacional durante a Florida Cup nos 3 jogos oficiais até aqui, um empate contra o Mirassol por 1-1 e 2 grandes tropeços, além do de ontem, aqueles 2-1 para a Ponte Preta em Campinas, jogo em que Luan desperdiçou um pênalti. A questão do resultado, se a gente pensar no resultado frio, resultado final do jogo, sim, os resultados fora de casa estão sendo ruins. Agora, ao mesmo tempo, em termos de produção ofensiva, a gente tem produzido muito fora de casa. Com exceção do jogo do Mirassol, que a gente teve uma baixa produção ofensiva, todos os demais a gente foi muito bem. E pelo tempo trabalhado, eu penso que a nossa equipe se encontra num estágio muito bom. Se aparentemente o desempenho da equipe não preocupa, o mesmo não dá para dizer da maratona. No domingo, sob o risco de deixar não só a liderança, mas também a zona de classificação do Grupo D do Paulistão, o Corinthians enfrenta a bem colocada Inter de Limeira em casa. 3 dias depois, o jogo da vida contra o Guarani do Paraguai em Itaquera e 72 horas mais tarde, clássico contra o São Paulo no Morumbi. E minha preocupação não é poupar para o jogo do Guarani, minha preocupação é que ninguém machuque. Hoje a gente fez mais um jogo, né, com alta intensidade, com alto volume percorrido e ninguém saiu lesionado. Então, nos mostra que a preparação está sendo adequada, está sendo controlada. Então, se todos tiverem condições físicas de recuperação, a equipe vai se manter com alguma alternância estratégica para o jogo do próximo domingo. Compromissos decisivos e dúvidas quanto ao tempo necessário para entrosamento e ajustes na questão do aproveitamento. Nesta quarta, em 19 finalizações, apenas 4 tiveram endereço certo. E ainda que com um estilo mais ofensivo, os números e o discurso pós-jogo lembram os tempos de Fábio Carilli. Após o gol, né, o Guarani também já recuou um pouco mais, nós controlamos o jogo. E como eu falei para o colega, faltou um pouco mais de agressividade próximo do gol do Guarani para conseguirmos vencer. Mas não fomos surpreendidos, não. O Guarani é uma grande equipe, muito bem treinada, competitiva. O que eu penso é que faltou um pouco mais de finalizações, de ambição ao gol. Você começa a chutar daquela região intermediária, começa também a induzir o time a sair, o Guarani a sair um pouco mais de trás. Consequentemente, vai gerar mais espaço para que você possa infiltrar. Então, acertar esse time das jogadas, né? Acertar também a característica dos nossos jogadores para que eles possam fazer isso com mais naturalidade. Para dar mais ofensividade à equipe, porém não exatamente para a próxima quarta-feira, o colombiano Yoni Gonzalez, ex-Flu, está chegando. A transação, aliás, está relacionada à venda de Pedrinho ao Benfica, mas só em junho. E como o pré-olímpico também termina neste domingo, o meia poderá ser a grande novidade da equipe para a decisão diante do Guarani.
Olha, até o momento eu não pensei no Pedrinho, né, pelo fato dele estar servindo a seleção brasileira. O retorno dele, ele vai ter que ter naturalmente uma adaptação às nossas ideias de jogo. Ninguém tem cadeira cativa. Sem dúvida se trata de um grande jogador de muita qualidade, mas ele tem que também, né, competir com seus companheiros para merecer essa vaga na equipe. E portanto, contagem regressiva para o segundo duelo do mata-mata pré-Libertadores contra o agora mais do que conhecido Carrasco Guarani. E os paraguaios ensaiam repetir a receita das oitavas de final de 2015, quando eliminaram o timão de Tite, Cássio, Fagner e Gil com 2 vitórias. A primeira também em Assunção, mas com um placar mais elástico, 2-0 naquela ocasião. Nós vamos fazer a mesma coisa em casa, tentar vencer o Guarani, lógico, sabendo que tem o gol qualificado, que há de se ter muito respeito com a equipe adversária, que é uma equipe muito competitiva, já eliminou o Corinthians em outra oportunidade, então temos que ter humildade, pés no chão e saber que para vencê-los a gente vai ter que, além de produzir ofensivamente, ter muitos cuidados defensivos.